Então aos estudos sobre o Sermão do Monte, e nesse propósito eu convido você a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Evangelho de Mateus 6, versículo 24. É um versículo tão somente, mas que tem muita coisa a nos dizer. E hoje nós vamos nos aprofundar, vamos mergulhar na sabedoria desse versículo. O tema dessa noite é liberdade. Nós somos realmente livres? A quem nós servimos? Quem é nosso mestre? De quem nós somos servos? Tudo isso a gente vai ver na noite de hoje. Quem pode fazer a leitura em alto e bom som, para todos nós ouvirmos do versículo 24? Quem gostaria? Muito bem. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Como a palavra de Deus, ela é rica, e um texto você não pode estudar ele, interpretar ele isoladamente, mas sim, através de uma interpretação sistemática. Um versículo, você tem que estudar ele dentro do seu contexto mais próximo, que é o capítulo. O capítulo dentro do livro, e o livro dentro da Bíblia. E olha só que interessante, o versículo 24 do capítulo 6, ele está em íntima relação com os textos anteriores, que a gente tem estudado nas últimas 2 semanas. Então, há 2 semanas atrás, nós vimos sobre o coração, que o propósito da nossa vida não é acumular tesouros aqui na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão vai lá, cava e rouba, mas sim no reino dos céus, onde eles são imperecíveis. Eles nos vão dar a salvação, e com a salvação a sua eternidade. Meus queridos, isso está lá em Mateus 6, 21. Na semana passada, nós vimos sobre os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o interior do seu corpo vai ser bom. Mas se teus olhos forem ruins, o teu corpo vai ser cheio de trevas. O que é essa bondade, essa maldade dos seus olhos? Está girando em torno da cobiça, da avareza material. A ganância e a cobiça pelo dinheiro. Você só vê isso, mais nada. Seus olhos não enxergam mais nada. E através dos seus olhos, muda o propósito do seu coração. Olha como é que uma coisa está interligada à outra. O teu coração, lá no versículo 21, ele está ligado às coisas da terra, a construir e acumular tesouros aqui na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão escava e rouba. Os teus olhos são maus, porque o teu coração é mau. E aí ele vai ver o brilho do ouro. Ele vai ver o verde das notinhas de dólar. Ele vai ver a beleza do seu patrimônio crescendo, crescendo, enquanto que a sua salvação vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E quando ele está com o coração estragado, quando ele está com os olhos estragados, o que acontece? A sua devoção se estraga também. Ele vai servir às suas riquezas. Meus irmãos, é interessante que essas riquezas aqui, você não pode servir a Deus as riquezas. Essas riquezas, em outras traduções, está como Mamon. Mamon é uma antiga entidade, as origens dela não são bem conhecidas, que ela é representada por uma criatura extremamente obesa, gigante, cheia de adornos de metais, de pedras preciosas, que significa o quê? As riquezas. E quando a gente vem para a riqueza aqui, não é só riqueza material, mas é cobiça, é tudo aquilo que tilinta, que tem barulho
do bater de uma moeda de ouro junto com a outra, que reluz, mas não tem brilho, e que vai te levar à perdição. São os pecados. Pode ser em relação à vida sexual, pode ser em relação à ganância material, pode ser em relação aos pecados da língua. Tudo isso é constituído no mundo das riquezas. Vai muito mais além do que seus bens materiais. E aí, essas riquezas estão lá dentro do seu coração, porque é aquilo que te guia, é a sua cobiça, é aquilo que você deseja e que faz quebrar todos os parâmetros, todos os limites, todas as regras que Deus te deu para levar uma vida santa. Olha só, você não pode servir a Deus e as riquezas. Essas riquezas é tudo aquilo que você deseja na sua vida, desprezando as regras de Deus no seu viver. Então, você percebe uma coisa: quando Deus, Ele está te provando, você está lutando com uma tentação, nós vemos lá em Tiago 13, 14 e 15, que a sabedoria da Escritura nos diz que jamais ninguém pode dizer que Deus tenta alguém, porque Deus mesmo não pode ser tentado e Ele mesmo não tenta a ninguém. Quando nós somos tentados, é a nossa cobiça que nos tenta, e a cobiça no nosso coração, ela é despertada, e uma vez despertada, leva o homem a pecar, e uma vez pecando, o homem morre. Isso aí está lá em Tiago 1. É a cobiça que nos faz pecar. E o que é a diferença entre a cobiça e a ganância? Alguém sabe? A ganância é quando você quer ter mais e mais. Quando você deseja ter, e você mesmo tendo um pouquinho só, você tem uma migalha de pão, você não quer compartilhar com ninguém. A ganância gira em torno de você ter alguma coisa, não importa se é muito ou se é pouco, e não querer dividir com ninguém. A cobiça, o que é? É você querer ter cada vez mais, acumular. Meus irmãos, acumular, ter muito, de maneira nenhuma é pecado. E é bênção de Deus. O problema é a relação do nosso coração com a quantidade de bens que a gente tem. E veja bem, hoje nós vivemos uma época de inversão de valores. As pessoas são reféns dos seus bens. Não é o homem que possui os seus bens, são os bens que possuem o homem. O problema não está em você trabalhar. A gente explica isso para os jovens e adolescentes. Meu irmão, batalha estudando, batalha para achar seu lugar ao sol no mercado de trabalho, construa um patrimônio, mas isso não pode ser o sentido da sua vida, não pode limitar o propósito da sua vida aqui na terra. Aí você se esforça, passa numa boa faculdade, começa a estagiar, arruma um bom trabalho, maravilha, mas seu coração está voltado para o Senhor. Mas aí vem a riqueza, você prospera. Mas a prosperidade material, ela vai vir como uma consequência natural do seu trabalho, como um desdobramento natural das suas ações, e não como propósito último e absoluto da sua vida. E se elas vierem, graças a Deus. E Deus concede isso para as pessoas ter o seu conforto, ter sua segurança, ter o seu usufruto, mas ajudar a igreja, ajudar as missões, ajudar o próximo. Meu querido, o problema não está no quanto você tem, mas está na relação do seu coração com o quanto você tem. E aí, vem então, a quem você serve? A Deus ou as riquezas? A Deus ou a mamon? A Deus ou a sua avareza? Que é você não querer dividir com ninguém.
ou a sua cobiça, que é você querer ter cada vez mais. O problema da cobiça é o seguinte: ela se diferencia da conquista santa e natural do seu patrimônio. Você estudou, você trabalhou, você prosperou, você está acumulando, maravilha, é bênção de Deus. Mas você acumulou de maneira santa e agradável ao Senhor, dentro dos limites e das regras que a palavra de Deus coloca na sua vida, para todas as coisas. Qual que é o problema da cobiça? A cobiça, ela faz você desejar alguma coisa, quebrando todas as regras que Deus coloca na sua vida para alcançar esse desejo, quebrando todos os limites que Deus coloca na sua vida para satisfazer um desejo. E esse desejo não é só coisa material, não, é sexual, é material, é relacional. A gente vem trabalhando isso no estudo do Sermão do Monte. Nenhum desejo, ele é pecaminoso. O que é pecaminoso é a maneira que você trilha para alcançar esse desejo. Por exemplo, o sexo é bênção de Deus quando ele é alcançado da maneira certa, feito dentro do seio do casamento, depois que o casal se guarda. Mas o que a cobiça faz? Eu desejo muito ter uma pessoa, mas o quê? Eu vou ter que esperar tanto tempo para namorar, noivar e casar? Não, eu vou satisfazer agora. Quebra todos os limites e vai lá e satisfaz. Isso é cobiçar. É você desejar ardentemente alguma coisa, quebrando todas as regras de Deus. Os desejos são bons. O que faz as coisas serem pecaminosas é o meio que você usa para alcançar um desejo. Em relação a isso que a gente está falando hoje, ao acúmulo, às riquezas, meus irmãos, todo mundo quer construir um patrimônio na vida, todo mundo quer ter uma segurança. A Bíblia fala sobre uma vida simples, mas o problema da simplicidade bíblica não é na quantidade de bens, mas sim no teu coração, que estabelece a relação entre os teus sentimentos e aquilo que você tem. E aí, o que você faz? Pastor, eu quero criar um patrimônio, eu quero ter um respaldo quando eu for velho, deixar alguma coisa para os meus filhos, não é verdade? Todo mundo pensa assim, não é verdade? Bom, o que a Bíblia de Deus, a Bíblia fala? Vai lá, trabalha, com o suor das tuas mãos. O que a gente viu no Salmo 128? Com o fruto das tuas mãos comerás e tudo te irá bem, e serás feliz. Olha só, você quer criar um patrimônio? Vai lá e trabalha, paga seus impostos, poupa, e aí você vai criar. Mas o que vem a cobiça e diz? O quê? Vai demorar quanto tempo isso aí? Eu vou antecipar as coisas. Então o que a pessoa começa a fazer? Começa a roubar, começa a furtar, começa a fazer um caixa 2 ali no trabalho dela, embolsando do patrão sem o patrão saber, começa a sonegar imposto. Está vendo? Que a cobiça, ela quebra com um martelo as regras de Deus e faz você alcançar aquilo de uma maneira mais fácil, mais rápida, porém pecaminosa. Os desejos são santos, tudo. Deus criou os desejos santos. O problema é a maneira que a gente usa para alcançar esses desejos, que torna a vida pecaminosa e suja. Meus irmãos, e aí? O que a gente está vendo hoje? A questão da liberdade. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Quem que você está servindo? Ou seja, o conceito bíblico de salvação é: ninguém é livre. Ninguém é livre. Não existe liberdade, segundo a palavra de Deus. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do diabo. Pode passar. A questão da liberdade, ela é tema da curiosidade, do anseio do homem, geração após geração. A gente vive no estado de Minas Gerais, o símbolo do nosso território aqui, da localização que a gente está, é o do Triângulo Mineiro, é esse triângulo vermelho aí, não é verdade? E o que está dizendo lá? Libertas que será também.
O que quer dizer isso aí, essa frase em latim? Alguém sabe? Vocês que são bons mineiros, eu que sou paulista, de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, sei o que quer dizer isso. O que quer dizer essa frase em latim? Aí, muito bem, muito bem. Liberdade, ainda que tardia. Esse é o símbolo da Inconfidência Mineira. Lá em Ouro Preto, na época do Brasil Colônia, eis que teve ali uma insurgência daqueles revoltosos sob a liderança de Tiradentes. Eles foram descobertos, por quê? Porque eles tinham o sonho da liberdade. O Brasil era colônia de Portugal, e eles tinham que pagar altíssimos impostos. Todas as riquezas do Brasil eram levadas lá para Portugal, para a Espanha, e nada ficava aqui. E eles falavam, não, nós não queremos viver assim, cerceados pela metrópole, lá na Europa. A gente quer ser livre. E eles lutaram pela liberdade e foram mortos. Esse desejo de liberdade está dentro da gente. Pode passar. E aí, o que diz a Bíblia, então, sobre a liberdade? As doutrinas e as teorias humanas falam sobre a liberdade. A filosofia, o direito, a ética e a moral. Eles falam assim que não existe a liberdade absoluta. Existe só uma certa liberdade restrita a alguns limites. Quais limites são esses? O direito do próximo. E a gente já ouviu aquela célebre frase: a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Então, quer ver um exemplo bem prático? Dentro da minha casa, eu estou dentro dos muros que constituem o meu território particular, que eu trabalhei, eu comprei, que tem a minha escritura com o meu nome lá no cartório, aquele terreno é meu. Lá eu posso fazer o que eu quiser? Pode, até certo limite. Quer ver um exemplo? Dentro da minha casa, entre os muros da minha casa, lá dentro, eu não posso ouvir música com os decibéis nas alturas, no volume que eu quiser, até o momento, o horário que eu quiser. E as leis municipais dizem o quê? Que você pode ouvir o som não muito alto, até as 10 horas da noite. E aí, por que estabelece esse limite? Porque depois desse horário, som muito alto vai atrapalhar o direito do outro de ter sossego, do meu vizinho poder dormir. Então, veja bem, eu tenho liberdade, mas a liberdade, ela é usufruída e ela é exercida dentro de certos limites. Tá. Isso é o que diz a filosofia, a ética, o direito, a moral. Mas o que diz a palavra de Deus? Eu tenho liberdade, é óbvio, isso aí é em relação também à questão do livre-arbítrio. Em relação às coisas seculares, se eu vou sair daqui, se eu vou sair daqui e vou para casa ver a rodada do Campeonato Brasileiro, ou se eu vou sair daqui e vou comer uma pizza no restaurante, eu tenho liberdade. Mas em relação às coisas espirituais, a gente não é livre. Não existe absolutamente nenhuma liberdade. Não tem esse negócio da ética, da moral, de você ter certa liberdade dentro de algum limite. Ou você é escravo do diabo, ou você é escravo de Deus. E não sou eu que estou falando. Paulo trabalha esse conceito de servidão cristã e absoluta inexistência da liberdade lá em Romanos 6,16. Olha só, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Até aí, o que Paulo quer dizer? Você é servo de quem se apresenta diante de você como Senhor. Você serve aquele que você identifica como o seu Senhor. Continuando, ou do pecado para a morte, ou seja, ou você serve ao diabo, ou da obediência para a justiça.
ou você serve a Deus? Que justiça é essa? Meus irmãos, justiça, da onde vem a palavra ajustar. Quando você tem um relógio na parede que está atrasado ou adiantado, o que você faz? Você vai lá e ajusta. Na vida espiritual, o conceito de justiça é a mesma coisa. Nós somos ajustados por Deus, nós somos corrigidos por Deus. Antes você era errado, era pecaminoso, agora você é corrigido, você se transforma para a santidade. E essa justiça significa o quê? Você é corrigido por Deus, os seus pecados são perdoados. Passados, presentes e futuros. E aí, Paulo lhe diz, aquele que você se apresenta para servir, será o seu Senhor. Do pecado para a morte, ou seja, você está morto em seus delitos e pecados, você serve ao diabo. Ou da obediência para a justiça, a quem que você serve? O próximo versículo. Mas a graça de Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, antigamente está estabelecido o conceito de absoluta inexistência de liberdade. Ou a gente serve do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou você é escravo do diabo, ou você é escravo de Deus. E olha só o que Paulo fala, da transformação que nós tivemos. Romanos 6,17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, lá atrás, você foi servo do pecado. Obedecestes de coração, agora é no presente, a forma de doutrina a que fostes entregues. Meus irmãos, o mecanismo de transição de uma servidão para outra é a doutrina, é o ensino. Por isso que a gente tem que valorizar a escola dominical, por isso que a gente tem que valorizar esse momento de estudo aqui. Você pode acreditar naquilo que você não vê, mas jamais você vai acreditar naquilo que você não conhece. Você não vê Deus. Deus, ele é como um vento. Você sente, mas você não vê. Você acredita em Deus apesar de você não ver, mas você jamais vai acreditar em Deus se você não conhecê-lo. Como que você conhece? Através do ensino dos pastores, através do discipulado, sentando lado a lado com o seu irmão, e através do ensino da doutrina. Pode passar, por favor. E, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6,18. Olha só o grande momento de transição. Antes você era escravo do pecado, você foi liberto do pecado. Agora você é servo da justiça. Ninguém é livre. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. E uma das ilustrações mais lindas do Evangelho, o que significa o Evangelho? Significa uma coisa. Imagina só, na época do Brasil colônia, quando os navios negreiros chegavam lá do continente africano, trazendo as levas de escravos. E eles aportavam nos portos das grandes cidades litorâneas, como São Vicente, Bahia, Rio de Janeiro, lá em Salvador também, na Bahia. E eles aportavam, o dono do navio negreiro abria as comportas do barco, do navio, e os negros saíam todos acorrentados, os escravos. E eles acorrentados, eles eram levados para um pátio seco no porto. E lá, sob a luz do sol, ao meio-dia, eles eram expostos, todos acorrentados uns nos outros, sob a saraivada de chicotes, para os futuros latifundiários, para os donos das terras, dos cafezais e dos canaviais, para eles serem comprados. E eis que chega um latifundiário, um senhor de engenho, vê aquele escravo e diz: aham, é esse que eu quero. Vê a sua compleição física, vê a sua força, a sua saúde, e diz: eu vou comprar esse escravo. E pega, saca do seu bolso
um saco de moedas de ouro e de prata e dá na mão do dono do navio negreiro. E ele vai com uma chave, tira a corrente ali, o cadeado, desata o cadeado, desacorrenta aquele servo, e ele então é levado pela mão pelo senhor do engenho. Ele foi liberto de um, mas só mudou de senhor, porque ele vai continuar a ser escravo. Ele antes era escravo do dono do navio negreiro, e agora ele é escravo do dono de engenho. E com nós é a mesma coisa. Na vida espiritual, quando você aceita Jesus como seu Salvador, você não se torna livre, você apenas muda de dono, de senhor. Antes você era escravo do diabo, agora você é escravo de Deus. E Deus te comprou, não foi como o dono de engenho, o latifundiário com uma moeda de prata e de ouro. Ele te comprou através do sangue de Jesus Cristo, Deus te comprou. Que é a maior preciosidade de todas. Pode passar. Você já viu essa árvore? Quem sabe o nome dessa árvore? Quem conhece? Ela é típica lá da África. Hã? Tem essa pronúncia, como uns também conhecem como baobá. O dono do navio negreiro aportava lá no continente africano, e ele saía com os caçadores de escravos, encurralava e aquela tribo, e aqueles homens, então, eles se viam então totalmente afugentados, totalmente então entregues à mercê. Eles agora não iam ser mais livres, eles não iam mais servir ao seu líder tribal, ao seu chefe tribal, mas agora eles iam servir ao dono do navio negreiro. E eles então, sabendo do seu futuro, sabendo que agora eles iam ser novos escravos, sabendo que eles iam ser levados para uma terra distante, que eles não conhecem, que ficava milhares e milhares de quilômetros dali, e que jamais eles iam voltar para suas terras, eles faziam o quê? Faziam uma cerimônia, um ritual de passagem. Eles pediam permissão para os seus algozes, então eles passavam por debaixo do galho do baobá, representando o momento de transição, de tudo aquilo que passou, de quem ele servia anteriormente, que era o chefe tribal. E depois que ele passasse pelo galho do baobá, por debaixo dele, ele jamais ia se recordar do que aconteceu lá atrás, de quem ele servia, mas ele só ia olhar para frente. O seu futuro de escravidão, sem se lembrar do seu passado, mas só se preparando para o seu futuro triste e opressor. Meus irmãos, a gente tem que passar também por um ritual de passagem. E esse ritual é o batismo. É o momento que você se coloca, se quebranta diante do Senhor, através da pregação do Evangelho, quando alguém fala de Jesus, e você, então, abandona o seu passado, aquele que você servia anteriormente, que era o diabo, e passa a olhar para o teu futuro, a nova terra que você vai, a tua Canaã espiritual. Você saiu do seu Egito, da terra da servidão, e agora você vai caminhar em direção à tua Canaã espiritual aqui na terra, sabendo que ela é absoluta no reino dos céus. E aqui tem areias escaldosas, mas ela é feita de oásis também. E esse oásis dessa vida que a gente caminha aqui, é Cristo Jesus, que é a fonte da vida eterna, da água que você bebe e nunca mais sente sede, que jorra eternamente e que jamais se finda. Pode passar, por favor. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Você antes era escravo do diabo, mas agora você é servo do Senhor. Mas isso não vai te machucar, isso não vai te fustigar, isso não vai te torturar, porque você vai servir por amor, e não é por constrangimento, não é por opressão, não é por obrigação, mas porque você ama o Senhor e Ele te ama. Olha só que maravilhoso. O feitor, o capataz, o feitor é aquele capataz dos canaviais, dos engenhos de cana-de-açúcar, que ficava com uma chibata na mão e com uma garruncha na outra mão, e que se ele visse um escravo fugir, ele descia a chibata. Nós, antigamente, servíamos o diabo
sob o jugo das chicotadas. Por isso que Paulo diz, o aguilhão do pecado nos tem escravizado, nos tem açoitado. O aguilhão, a ponta, a seta, o ferrão do pecado. Sabe o cavaleiro, quando ele monta no cavalo, ele põe a sela no cavalo, põe os arreios, ele monta no cavalo e ele tem na sua bota a espora. E a espora, ela é pontiaguda. E ele faz o quê na barriga do cavalo, no ventre do cavalo? Dá as ferroadas. O aguilhão do pecado é assim. Nós somos escravizados pelo diabo dessa maneira. Mas aí a gente é liberto do pecado e a gente serve a Deus. Mas a gente serve a Deus por amor. E ele diz essa coisa maravilhosa de João 15:15. A gente não vai ser escravo, a gente não vai ser servo, mas a gente vai ser amigo. Amigo. Amigo, a gente serve por amor e não por castigo, com medo do castigo. Pode passar o último. Meus irmãos, olha só, essa foto, ela foi feita por um internauta, por um digital influencer, que ele quis criticar os cristãos. Os mais jovens aí já ouviram essa foto, não viram? E olha só, ele fez uma paródia em relação aos jogos de videogame no celular. Então ele pôs um personagem de um jogo de videogame nas costas do menino e na mão dele tinha um celular. E aí houve então uma adaptação, criticando os cristãos, feito por um internauta ateu. E dizendo, aquilo está na mão dele é uma Bíblia, e Jesus está no cangote dele ali guiando ele. E aí, isso aí foi um tiro no pé, porque em vez de machucar os cristãos falaram, mas é justamente isso que nós somos, nós servimos ao Senhor. Mas aí, a gente faz uma correção. Jesus Cristo não está montado nos nossos cangotes. Ele está ao nosso lado, nem na frente, mas de mão dada com a gente à nossa direita. E a gente está olhando para frente, não está cabisbaixo, olhando para o futuro e com um sorriso no rosto. Meus irmãos, e nós voltamos então ao último versículo, encerrando o nosso estudo. Ninguém pode servir a dois senhores. Olha, nós encerramos essa meditação dizendo uma coisa: não viva de aparências, porque você pode estar aqui nessa noite querendo mostrar para os outros que você serve a Deus, mas lá no seu coração e lá nos seus olhos, que a gente volta lá no começo da mensagem, que tudo está interligado. Há 2 semanas atrás nós vimos que o teu coração vai estar onde está a tua riqueza. Está aqui na terra, teu coração vai ser mau. Teus olhos só veem o dinheiro, teus olhos vão ser mau. Isso você pode esconder para os homens, mas você não pode esconder de Deus. Muitas pessoas querem viver de aparências. Nós podemos estar aqui, enganar os pastores, enganar os irmãos, querendo mostrar que servimos a dois senhores, mas Deus conhece os nossos corações e os nossos olhos. A quem você tem servido? Não existe duplicidade de servidão. Não existe duplicidade de senhorio. A quem você tem servido? Deus sabe muito bem. Tomara que seja o Senhor. Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Então vamos encerrar. Vamos encerrar então esse momento de estudo. Sirlene, por favor, nos conduza a Deus com o último hino. O hino Crer e Observar, que vai falar justamente sobre isso. Obedecemos ao Senhor. (110A). Depois você faz uma oração no final. Sua lei.
preço, Deus, de liberdade, Deus, de liberdade de Cristo Jesus. Agradeço, Deus, porque servimos assim, Deus, com alegria, Deus, buscamos observar a tua lei, ó Pai. E que, ó Deus, a tua lei é santa, é boa, perfeita, agradável, Deus, que faz bem para os nossos corações, Deus. Que o Senhor possa nos dar esse espírito de gratidão, ó Deus, de observar na tua palavra, nos teus preceitos, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus, criar em nós esse desejo, ó Deus, de servirmos cada dia mais o Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, eu lhe agradeço, Pai, porque realmente essa liberdade que desfrutamos, ó Deus, é bem melhor do que a servidão do pecado, a servidão do mundo, do diabo, Pai. Amém, Agradeço, ó Deus, porque buscamos servir ao Senhor. Que o Senhor Amém. possa tocar os corações das pessoas hoje, para Sim, meu buscar Deus. cada dia mais o Senhor Jesus, ó Deus, porque só Tu tem as palavras de vida eterna. É o nome de Jesus que eu lhe oro, Pai. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, abençoando a toda a igreja, ontem, hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado. Amanhã você está lá, né?